Gente, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui, né? Ainda mais presencialmente, né? Porque esse período dentro de casa foi bom para refletir, mas o centro faz falta para nós, né? A energia do centro, os amigos espirituais, que lógico que eles estão conosco, mas o centro faz falta para nós, esse contato, né? E a própria amizade, né? Mesmo entre vocês, fez muita falta, né, a todos vocês, como fez a cada um de nós dentro das suas casas espíritas. Gente, o nosso tema, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é um tema muito interessante, porque o Sermão da Montanha, na verdade, vamos na Bíblia, né? Vamos lembrar o tamanho da Bíblia, né? Aquele livro enorme, não é mesmo? Que a gente, quando resolve ler, tem que estar animado a ler mesmo, né? Porque é um livro muito grande e é o livro mais lido no mundo, é a Bíblia, né? O mais vendido é o mais vendido e é o mais lido é a Bíblia. Então veja bem, é um livro que foi escrito para nós, para nos ajudar, aquela coisa toda que nós já conhecemos. Mas tem um detalhe interessante dentro do Sermão da Montanha, naquele livro, daquele tamanho, que o Cristo espera que nós possamos seguir pelo menos 3 capítulos daquele livro. Só 3. Veja bem, se nós dermos conta de colocar em prática 3 capítulos daquele livro, a nossa salvação já está para lá de caminhada, né? A nossa renovação, está para lá de caminhada, que é o Sermão do Monte. Então, nós temos que prestar atenção lá em Mateus 5, 6 e 7. Ali está o que ele espera de nós, o que ele nos aconselha, porque o Sermão da Montanha, o que ele é na verdade? Na verdade, ele é uma cartilha de conduta nossa, para a nossa evolução espiritual. É um roteiro. Então, né? Então o Sermão do Monte, esse é o nosso roteiro. Ali o Cristo nos deixa vários conselhos. Não é? Para que a gente possa evoluir. E para que isso, né? Qual que é o nosso objetivo, na verdade? Nosso grande objetivo, vamos lembrar, por que nós estamos reencarnados? Tá? Nós podemos obter essa resposta na citação de Kardec, lá no capítulo 17, no item 4, quando ele coloca lá, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, né? Pela sua transformação moral e pelo o esforço que ele faz para vencer as suas más tendências ou suas más inclinações. Nós só estamos reencarnados por conta das más inclinações. Se não fossem as más tendências, a gente não estaria aqui de volta. Então, nosso objetivo é transformar as más tendências em virtudes. Esse é o nosso objetivo. E como fazer isso? É o que o Cristo espera pelo Sermão da Montanha. Ali está o nosso roteiro, para que a gente possa eliminar essas tendências, transformar o nosso comportamento já cristalizado de várias vidas em comportamentos com o Cristo. Então, com o Cristo, a coisa tem que ser diferente. Né? A coisa tem que ser diferente. Então, quando Jesus veio trazer essa mensagem, ele obviamente não espírito que nós não fazemos nem ideia da capacidade do Cristo de visualizar a nossa dificuldade nessa caminhada, até que a gente possa fazer parte de um planeta ditoso, né, desse tipo assim. Ele já visualizava essa dificuldade nossa. Visualizava. Então, ele trouxe essas várias lições. E hoje ainda me perguntaram, né, até a hora de eu vir para cá, me perguntaram ainda sobre o que significa a lição da cruz. Nós temos um título, uma obra com esse capítulo, né? Mostrando que naquele momento, mesmo naquele último momento, ele deixou talvez a sua mais valiosa lição para nós. Eu estou falando, tá, gente? Para não comprometer o espírita. Eu fico achando que a preocupação dele era tão grande com a nossa incapacidade de perdoar, que naquele último momento ele deixou para a gente talvez a nossa lição mais valiosa, né? A do perdão. Porque é exatamente a nossa incapacidade de perdoar que tem nos trazido de volta, porque a gente não consegue e a gente cria inimigos, cria dificuldades durante várias vidas e a gente acaba retornando. A gente retorna.
para poder resolver isso. E retornamos no formato de família. Né? É aí que a coisa... Mas aí nós vamos entender por que na família as coisas não são fáceis. Certo? Porque nós somos irmãos, companheiros, né, de jornada, que estivemos juntos em outras épocas, fazendo coisas não muito agradáveis. As leis divinas e principalmente a nós. Porque quem está pagando o preço não é Deus, e não é o Cristo. Quem está pagando o preço somos nós. Nós fizemos, nós vamos ter que consertar. Por isso a reencarnação, a justiça divina, né? E a reencarnação é uma bênção, porque é a chance que nós temos de voltar para consertar. Tá certo? Então, nesse retorno, o Cristo deixa essa mensagem para nós, que é a doutrina de amor. Não é? Jesus não era evangélico, nem católico, nem protestante, nem espírita, né? Não tinha nenhum. Esses nomes foram dados por nós. A religião dele é o amor. Nós sabemos muito bem disso. Ele veio trazer para a gente o amor. Porque nós sabemos hoje que o amor é a maior energia do universo e é a nossa cura definitiva de tudo. De tudo vai ser quando a gente entender e colocar em prática esse amor que o Cristo espera. E para quem aí talvez a gente tenha essa dúvida, mas que amor que é esse? Né? Às vezes a gente tem essas dúvidas, nós temos essas dúvidas. Mas na obra de André Luiz, agora não sei se é nos Mensageiros ou Missionários da Luz, é dito para ele, para que a gente tenha pelo menos uma ideia do amor que o Cristo espera que nós tenhamos uns pelos outros, né? Só pelos parentes, nós sabemos disso, né? Que a gente pelo menos tenha uma ideia, uma noção. Eu entendo para a gente que está aqui, ele diz André Luiz que é o que nós temos aqui na Terra, é o amor maternal. Tá? Que o amor maternal é o nosso grande exemplo que mais se aproxima ao amor que o Cristo tem por nós e espera que nós tenhamos uns pelos outros. Então, quando a gente analisa o amor maternal, nós vamos ver que nós estamos realmente indo um pouco lá atrás, para a gente poder sentir isso, porque a gente não conhece. Não é mesmo? E principalmente por aqueles que não gostam da gente. Então, o Cristo veio trazer esses vários conselhos para que a nossa caminhada aqui seja mais suave. Não é? Quando eu entendo o sermão, quando a gente começa a ler lá Mateus 5, 6, 7, lendo lá o sermão do Monte, né, começando com as bem-aventuranças, é para que a nossa capacidade, a nossa chance de errar vá se diminuindo cada vez mais. E o interessante é que quando eu não tenho um entendimento ainda muito amplo, muito claro daquilo, eu tenho doutrina espírita para poder me esclarecer. Não é? Quando eu não entendo um versículo, não entendo uma fala do Cristo, uma situação, a doutrina espírita vem e nos mostra com clareza o que é que ele quis dizer para nós naquela época. Porque nós não podemos esquecer que muitos de nós estávamos lá, segundo Emmanuel. Muitos de nós o ouvimos. Ou pelo menos sabíamos que ele estava ali, que ele passou por uma rua ali, que ele ia ser crucificado. Muitos de nós estávamos lá. E não demos atenção. Tá certo? E hoje, graças a Deus, né, eu sempre gosto de falar que talvez essa encarnação nossa de agora, talvez ela seja a mais importante de todas que nós tivemos até agora. Porque pelo menos nessa agora nós estamos aqui fazendo o quê? Tentando entendê-lo. Tentando estudá-lo para poder tentar, veja bem, estamos aqui tentando, nós vamos tentar colocar em prática os seus ensinamentos. Nós precisamos ficar atento a um detalhe muito interessante, muito importante. Conhecimento, nós temos até bastante. Né? Temos até bastante. Principalmente nós espíritas. Mesmo que temos várias obras para a gente ler, só o Chico, mais de 400 livros, Divaldo, mais de 200, né? Tentando nos fazer entender Jesus. Então, nós temos muito conhecimento. E precisamos perguntar para nós mesmos, o que acontece conosco que nós não conseguimos colocar isso em prática? O que está acontecendo com a gente? Né? Que a gente lê, estuda, ouve várias palestras por aqui, pelo YouTube, né? Hoje, várias formas a gente
entender, aprender e compreender, mas na hora de praticar, a gente fraqueja. Será por quê? Então, isso é uma pergunta íntima. Tá? Não dá para eu dar uma resposta geral para todos nós, porque isso é individual. Eu preciso saber por que eu não dou conta de ler lá no Sermão da Montanha e não conseguir colocar aqueles ensinamentos em prática. Quando ele fala um pedaço tão importante para todos nós, né? E importante e difícil, quando ele está lá em Mateus 5, versículo 25, quando ele começa lá, reconciliar-vos depressa com o seu adversário enquanto estáis lado a lado com ele. Ninguém está mais ao seu lado do que quem mora com você. Ninguém está mais do seu lado do que quem mora com você. Então, Jesus estava se referindo à família. Esse adversário, a doutrina vem mostrar para nós. Quem que é esse adversário? Meu amigo, esse adversário, você costuma chamá-lo nas suas encarnações de pai, de mãe, de esposa, de marido, de filho, de filha, de nora, de sogro, de genro, de cunhado, de irmão, de primo, de amigo, de chefe de trabalho, colega de trabalho, vizinho, às vezes está ali para fazer uma cobrança para nós. São essas pessoas que nós tivemos conflitos em vidas anteriores e retornamos. Então, Cristo, mas ele nos aconselha ali, enquanto estáis lado a lado, ou seja, por que ele coloca esses enquanto estáis lado a lado ali para a gente? Estou pegando esse versículo, que é um versículo interessante e extremamente importante para todos nós. E difícil, né? Difícil, porque na família nós sabemos que nós temos grandes dificuldades. Cada família com a sua dificuldade, mas sempre tem dificuldade, devido às vidas anteriores, né? Que nós convivemos lá. E por que ele coloca enquanto estáis lado a lado comigo? Nós, como espíritas, nós não podemos assumir uma postura e uma fala que a gente de dizer assim, na próxima reencarnação eu resolvo. Tá? Nem pensar. Nós podemos ter esse pensamento. Nós vamos resolver, claro. Vamos resolver, mas não pela nossa vontade. Né? O nosso desejo tem que ser de resolver agora. Agora. Por um motivo muito simples, um motivo quase que matemático. Tá certo? Pensa na sua família. Os pais que nós tivemos, né? Os irmãos que nós tivemos, quem casou, quem não casou, não importa. Então, esposo, os filhos. Pensa nesse seu agrupamento familiar. Você tem ideia de quanto tempo vai gastar para reunir toda essa turma novamente? Todos novamente juntos? Tá? Por isso nós não podemos ter esse pensamento de que na próxima eu resolvo. Tá certo? Até que uns estejam aptos a voltar. Então, pequeno detalhe, tá? Talvez alguns nem voltem. Talvez nem voltem. De repente está mais evoluído que nós, vai embora. Tá certo? Mas isso leva aproximadamente quase 500 anos para poder retornar todo mundo novamente. Então, nós não podemos perder a chance de agora, que o Cristo aconselhou para a gente. Mas para que esse versículo é interessante, mas para que ele dê certo, e várias outras coisas, eu tenho que prestar atenção no Sermão da Montanha por inteiro. Por inteiro. Aqueles vários conselhos, quando a gente é o sal da terra, nós somos alunos do mundo, bem-aventurados os humildes, os simples, né? Os simples, os pacificadores. Tem que pensar nesses detalhes todos. Todos. Eu tenho que ler ali e tentar entender e tentar o Evangelho é para a gente, o Sermão do Monte é para quê? Eu tenho que tentar me posicionar dentro dele. Senão, que utilidade que ele teria para nós? O que adianta para a gente decorar a Bíblia, ou decorar 3 capítulos e não conseguir colocar nada em prática? Não é para a gente decorar isso aí recitando para as pessoas. Se quiser fazer isso, é muito bonito, é muito bacana. E eu acho muito legal. Agora, eu tenho que saber, mas o que tem aqui dentro que eu ainda não consigo colocar em prática? Porque ele veio para nós. O Cristo disse, quando ele foi questionado, ele não veio para que quem precisa de médico são os doentes? Então, quando Levi, nesse capítulo aqui, né? No capítulo, quando Levi questiona, né? Quando 3 companheiros procuram Levi,
né? Eles tinham problemas, né? Um era deficiente, outro era doente, outro tinha várias complicações. Então, quando eles procuram Levi sobre a questão do Cristo, ele fala, mas o que vocês vão poder ajudar na construção do reino de Deus se vocês não têm condições nenhuma de fazer isso? Ele foi até um pouco duro com eles, né? Com os nossos irmãos. Ele coloca para eles lá. Então, assim, ele vivia uma residência muito confortável, né? Então, os irmãos ficaram chateados. Porque muitos dos apóstolos, não é, quando falavam do reino de Deus, imaginavam, assim como Judas, eles imaginavam uma coisa mais assim, né? Quando se tratava de reino, imaginavam que eles tinham de noção de reinado da época. E Jesus não veio dessa forma. Então, eles imaginavam, quer dizer, não é qualquer um que vai poder participar disso. Tá? E nós entendemos, né, os equívocos, obviamente. Se o Cristo também viesse hoje nos falando da mesma forma, ou parecida, a gente também ficaria em dúvida de muita coisa, sem saber. Imagina naquela época, não é mesmo? Que era comum, né, aparecer profetas e mais profetas. Era comum, então, muitos achavam que o Cristo era só mais um profeta. E aqueles irmãos ainda, naquelas condições, recebendo ensinamentos sublimes, né, de alta esfera evolutiva, e o Cristo era obrigado a modificar toda a sua fala para que eles pudessem compreender, para que nós hoje ainda pudéssemos compreender depois de 2000 anos, e ainda às vezes não compreendemos. Para isso o Chico veio nos ajudar, né, com Emmanuel, nos trazendo várias e várias obras, estudando as falas do Cristo até hoje. Então, nós temos que tentar entender esses detalhes das entrelinhas das falas do Cristo. Então, o Levi também não compreendeu, né? Ele também não compreendeu e disse isso a eles. Então, os irmãos, ele até fala com os irmãos assim, olha, afinal, disse ele aos infortunados, né? Que o procurou lá. O novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade. E isso serve até hoje. Tá? Isso serve até hoje, porque nós temos que tirar o medo do nosso coração atual sobre essa história do planeta de regeneração. Tá certo? Os irmãos que vão reencarnar aqui, que voltarão para a Terra, são exatamente os irmãos com coração sincero e de boa vontade. E eu, particularmente, acredito que os nossos corações são sinceros de boa vontade. Não quer dizer que a gente consiga cumprir o que o Cristo pediu ainda, mas que nós temos boa vontade, a gente até tem. Não estaremos aqui hoje. Senão não teria várias igrejas lotadas. Aqueles irmãos que estão lá de boa vontade, querendo entender Jesus, querendo fazer o que ele pede. Tudo bem que, às vezes, a maneira de compreender é outra, a maneira de realizar é diferente da nossa, o entendimento é diferente. Tá? Mas estão com boa vontade. Então, reencarnará aqui na Terra, segundo as nossas informações, nós que temos propensão ao bem. Ao bem. Não é? Então, assim, eu particularmente não acredito que nós que somos maldosos. Ser maldoso é uma coisa, né, mais que talvez tenha ficado para outras épocas. Nós podemos seguir, às vezes nós vamos cair, claro que vamos. Não é mesmo? Nós vamos errar, claro que vamos errar. Mas eu creio que maldosos nós não somos mais, né? Pelo menos isso. E temos uma certa propensão ao bem, a tentar entender, aceitar o Cristo e até colocar na prática o que ele pediu. Então, ele respondeu para eles assim, né? O novo reino congregará todos os corações sinceros de boa vontade, que desejam emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Ele estava desprezando os companheiros, né, devido às suas dificuldades. Mas aí que vem aquela questão, né? E ele coloca aqui para a gente, os interpelados, eles se entreolharam cabisbaixo, né, assim, humilhados, e chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi o despertara, tomaram-nos uma dor sem limites. Mas o que nós temos que entender desse detalhe? É interessante, né? Que o Cristo veio para eles, para nós.
Foi isso que ele disse a eles. Quem precisa de médico são os doentes. Né? Nós temos esse exemplo na parábola do filho pródigo, por exemplo. Quando o filho que ficou, né, questiona o pai, mas o senhor nunca matou um novilho para comemorar com os meus amigos, agora o meu irmão que voltou, gastou tudo, só matou. Mas você sempre esteve comigo. Nessa resposta do pai ao filho egoísta, que é a palavra do filho pródigo, a gente até um tempo trabalhava só o filho pródigo, né? O que ficou tem que ser trabalhado também, porque ele é a representação do egoísmo. Não conseguiu nem alegrar pela volta do irmão, estava preocupado com a festa que seria feita. Então, é uma lição para nós. E a mesma coisa, mas a resposta do pai também é interessante e cabe para nós aqui dentro desse contexto. Quando ele diz para você sempre esteve comigo, eu sempre pude contar com você. O seu irmão que quis sair para curtir outras coisas aí e voltou sem nada. Mas você não, sempre esteve ao meu lado. Então, Cristo também dizia a mesma coisa. Aqueles que estão caminhando bem aqui, eu não vim para eles, eu vim para os que estão precisando de mim. Tá certo? E nós precisamos dele, claro. Mas, graças a Deus, nós também, né, que eu acho que eu posso falar isso, nós também já estamos tomando um caminho diferente do que a gente tomava, cada um aí identifica a sua própria vida, né? Do que a gente tomava 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás. Agora a caminhada já é nossa, já é diferente do que a gente fazia. Espero que todos possam pensar da mesma forma, que você faz uma reflexão e pensa, nossa, eu há 20 anos atrás, nossa, tem coisa que eu não faria, que eu faço hoje, né, que eu não faria, e também que eu fazia naquela época, que hoje eu não tenho coragem de fazer mais. Tá? Nosso entendimento é mais amplo. Mas isso quem diz não sou eu, não, tá? Nosso entendimento é mais amplo. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 60, intitulado assim o capítulo, né? Que fazeis de especial? Que é uma pergunta do Evangelho. Está lá no Evangelho. Então, no primeiro parágrafo, Emmanuel diz para a gente assim: nós, espiritistas cristãos, né, somos portadores de um patrimônio de entendimento muito acima dos nossos irmãos encarnados na Terra. Então, Emmanuel não fala que nós somos melhores, mas que o nosso entendimento é muito acima. Nós somos espíritas, devido às obras espíritas. Então, isso significa o que para nós, quando Jesus vem para nos auxiliar? O que significa isso hoje para nós? Que algumas posturas nossas, algumas atitudes nossas, não nos cabe mais como espírita. Não cabe mais. Tá? Por mais que a gente não goste ou fique chateado, não cabe mais certas posturas, não cabe mais certos palavreados. Não combina mais com a gente. Tá? Não combina. E se eu insistir nisso, é o grande detalhe. Se eu insisto, quem paga o preço sou eu. Não é quem está comigo do meu lado. Quem vai pagar o preço sou eu. Então, para a gente que é espírita, há essa necessidade de mudança mesmo de postura. Né? Por isso a reforma íntima, e como toda casa espírita, né, sempre tem esse tema, todo ano tem que ter. Reforma íntima. Tem que ter. Porque a nossa cura é pela reforma íntima. O Cristo veio trazer essa mensagem, veio. Mas, será que nós podemos falar assim? Mas é o Cristo que vai me curar? É Deus que vai me curar? É Maria que vai me curar? Não. Falou, meu filho, o roteiro está aqui, ó. O roteiro está aqui. Agora, se você seguir, você se cura. Você se cura. Se você não seguir, você vai voltar lá quantas vezes precisava para se curar. Não é esse que é o processo que nós entendemos? Graças a Deus nós sabemos que é dessa forma. Então, a escolha é nossa. Então, quando ele vem para esses irmãos, ele vem exatamente mostrar esse caminho de resgatá-los. Eles são nessa época, esses companheiros todos do Evangelho, eles são a representação das nossas dificuldades. Nós temos dificuldade de caminhar corretamente. Tá certo? Devido às várias vezes anteriores caminhando erroneamente. Agora a gente quer caminhar no caminho certo. Só que, de repente, o que nós temos para poder nos atrapalhar? O que foi dito pelo Cristo também no Evangelho, o homem velho e o homem novo. Não é mesmo? O homem velho, vamos pensar assim,
Nós temos aproximadamente aí nessa ida e vinda nossa aí, nessa condição nossa de pensar, né, uma condição melhor evolutiva, aproximadamente 40 mil anos. Né? E uns 10 mil para cá de pensar um pouco melhor. Então, veja bem, isso é o homem velho. Nós somos espíritas agora. Né? Depois desse tempo todo, resolvemos ver o que tem, depois de 2.000 anos, vamos colocar para cá, né? Depois de 2.000 anos, resolvemos ver o que tem nesse livro de tão interessante assim, que é chamado a Bíblia, né? O Evangelho. Então, resolvemos ser espíritas. Aí cada um com o seu tempo de espiritismo, né? E tentando mudar. Então, veja bem, quando você quer tomar uma decisão como espírita, você tem um homem velho querendo tomar a decisão contrária, aquela que ele está acostumado a tomar, que somos nós mesmos, né? É quando a gente está dirigindo aí, alguém fecha a gente, aí você quer gritar, você quer xingar, né? Você quer... Aí hoje a gente, né? Não sei como é que cada um se comporta dessa forma aí, né? Mas há uns tempos atrás a gente abriu o vidro e xingava mesmo, né? Nem saber. Hoje nós estamos xingando, mas nós curamos? Muitos de nós ainda não, né? Mas estão xingando só no pensamento. Já melhorou, né? Já é uma melhora, né? Já vai no pensamento, pelo menos está melhor. Então, é a nossa evolução, dentro do contexto que o Cristo espera que a gente tenha, esse tipo de evolução. Mas dentro do seu evangelho, a gente seguindo, né, a questão do perdão, entendendo a dificuldade do outro, entendendo que o outro também dentro desse processo evolutivo, nós temos que entender esse detalhe, né? Que aqueles que moram conosco, o outro, né? Aqueles que moram conosco e tudo mais, eles também são espíritos em evolução. Eles também são. Como esses irmãos também eram. Né? Todos os apóstolos, Levi, que era o Mateus, né? Lucas, Pedro, João, todos eram espíritos em evolução. E são em evolução até hoje. Só estão na nossa frente. Mas estão em evolução. E agora é a nossa vez de evoluir. Então, para isso, temos o Cristo com as suas mensagens. E o mais importante para nós, vamos colocar, se é que podemos colocar dessa forma, é a mensagem contida no Sermão da Montanha. Porque é a doutrina dele. É o que ele nos trouxe como conselho. Não é? Siga isso, que vai dar tudo certo. Eu tenho que me questionar, e precisamos fazer isso, né? Assim, de por que não estamos conseguindo seguir, qual ponto que é difícil para mim. E aí vamos buscar ajuda. A Casa Espírita está aí para isso. Não é? A gente tem os aconselhamentos espirituais, tem, né, tem atendimento fraterno, tem várias situações. A gente vai buscar onde a gente puder buscar. Né? Às vezes eu quero buscar um outro atendimento, a gente vai em outro lugar, não importa. Nós temos que buscar o melhor para nós e o que está nos acontecendo, o que às vezes... O que a gente busca não é só por insegurança. Nós sabemos muito bem que os amigos do plano espiritual sabem melhor do que nós. Não é isso que acontece? Sabem melhor do que nós. Mas tem um pequeno detalhe também, os obsessores também sabem melhor do que nós. Eles também sabem. Né? E nos conhecem muito bem. Nos conhecem muito bem. Como a gente está no período de esquecimento, eu preciso, então, buscar mais informações para eu poder lutar contra o homem velho e começar a tomar posturas diferentes, novas, né? Então, o Cristo vem trazendo isso aí tudo para nós, dentro do seu conselho do Evangelho. Ele diz assim, então, ele, né, tem essa situação desses amigos, né? E Levi tenta explicar ao Cristo, né, porque ele respondeu dessa forma, mas Jesus mostra para ele que não é desse jeito, tá? Não é desse jeito. Que ele diz ao Cristo, assim, olha que questionamento curioso que ele faz ao Cristo, que conseguiria o evangelho no reino com esses aleijados e mendigos? Porque nós temos que ver, é um contexto diferente, né, do que a gente conhece hoje. Então, Jesus fixou o olhar nele e respondeu a ele. Disse assim, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Porque o evangelho, né, ele vai falando para ele, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alta voz de Deus. Ou seja, aí
nessa resposta do Cristo, veja bem, olha, nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Aí nós entramos nisso daí, nessa história. Né? Nós temos que nos colocar dentro do contexto. Ou seja, infelizmente, mas entre aspas, né? Que infelizmente nós tomamos esse caminho que nós estamos tomando. Mas infelizmente, nós ouvimos a voz de Deus bem quando a gente sofre. Né? Olha como é que a gente não é tão esperto assim, né? A gente espera sofrer para escutar a voz de Deus. E na casa espírita a gente vê isso com uma clareza enorme. Né? Nós estamos falando da nossa casa espírita porque nós estamos aqui. Mas né, assim, no centro, você vê, quando a coisa está feia, né? Quem coordena o centro, faz parte da coordenação do centro, né? Das tarefas, percebe isso com mais clareza ainda. Quando a coisa está feia, alguns companheiros vêm na reunião todo dia, tomar fluidificada todo dia, quer tomar passe todo dia, quer rezar todo dia, já está um galão de água para fluidificar. Todo dia. Não é assim? Melhorou, desaparece. Aí desaparece do centro. Você vai falando, onde é que você está? Estou sem. Aí a coisa piora, aí volta, começa tudo outra vez. Né? Reza todo dia, aí lê as obras espíritas, lê até não poder mais, e fala, porque está sofrendo. Melhorou, desaparece novamente. Tá certo? Nós não podemos fazer isso mais, não é? Até porque, se a gente continuar com essa postura, uma hora aquela equipe espiritual que é responsável pela nossa encarnação vai falar, já que é assim, então, peraí, vamos dizer assim, nós vamos te mostrar, né? Assim que a gente fala com o filho, peraí que eu vou te mostrar. Aí vem um sofrimento maior, uma dor maior, mas é para que a gente fique, não é? Não é para nos punir, não é para nos punir, é para ver se agora a gente vem, entra aqui e engrena de uma vez por todas. Então, o que ele está dizendo a ele, né? Esses irmãos em sofrimento, por que Jesus não, por que o Sermão da Montanha, por que todas as pregações dele não foram feitas aos sacerdotes, à elite de Roma, aos estudiosos, entendidos, aquela coisa toda? O coração deles não estava pronto para essa mensagem. Não estariam prontos para essa mensagem. Como não está até hoje. Como não está até hoje. Então, a mensagem ela foi trazida exatamente a esses companheiros, não é mesmo? Porque ele sabia que ali essa mensagem seria aceita naqueles corações com muita facilidade. Com muita facilidade. Então, ela se expandiria, como aconteceu. Então, ele já estava prevendo isso, né? Que esses irmãos, eles seriam, né? Eles seriam bem aceitos essa mensagem para eles lá. Então, ele dá essa resposta e Levi, então, começa a perceber isso daí, né? Que realmente era esse o objetivo do Cristo. Então, quando Levi também questiona, né? Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. E ele responde, quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, né? Convictamente. E o amor não age com inquietação. E quando ele fala, né, entre os que governam no mundo, vamos lembrar quando Cristo disse lá, né, eu venci o mundo. E não eu venci no mundo. O que nós fazemos muitas vezes é que às vezes nós criamos nossos filhos e às vezes fomos criados para vencer no mundo. Né? Tendo um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, uma boa isso, uma boa aquilo, mas e a parte moral? Fica onde? Aí é vencer o que o Cristo fez? Quando ele falou, eu venci o mundo, e não no mundo. Quando ele falou, eu venci o mundo, ou seja, eu venci todas as tentações, nos dando um exemplo, né? Lógico que a gente sabe que ele conseguiria, pela perfeição que ele tem, para que nós vencemos todas as tentações que o mundo nos apresenta. Que a gente possa vencê-las. Levar a nossa vida normal como a gente leva. Tá? Mas aquelas tentações que atrapalham a nossa trajetória evolutiva, nós vamos vencê-las. Então, precisamos identificá-las primeiro, que a gente possa vencê-las. E como é que eu as identifico? É quando o que tem de errado lá fora ressoa com o que tem aqui dentro de mim.
A tentação é isso. Tá? É quando eu sintonizo com o que tem de errado ali. Errado, assim, esse errado abrange várias coisas, né? Porque não temos outra palavra aqui no momento. Mas aquilo que não vai ser muito bom para mim, que tem lá fora, mas eu sintonizo com aquilo, desperto um desejo aqui dentro. Então, tem que ligar o sinal de alerta. Né? Aí eu tenho a tentação, que é aquilo que eu quero muito fazer, mas não deveria. Não vai ser bom para a minha trajetória evolutiva. Eu já posso pensar assim. Não é? Quando Paulo nos dá esses vários conselhos, não é isso mesmo? Tudo é lícito, mas em tudo me convém. É isso? Observar, retém de tudo, observar tudo e retém de melhor. Dizendo isso para ele, olha, você pode fazer o que você quiser, mas pensa na sua evolução, se vai ser útil a sua evolução espiritual. Porque se não for, é aí que é o pequeno detalhe. Se não for, eu tenho que responder por isso depois. E lá no plano espiritual, eu costumo brincar com o pessoal lá no centro, a gente sempre fala, lá no centro espiritual, se tem uma profissão lá que não vai ter sucesso, é de advogado. Não adianta chamar de advogado lá, não. Adianta, não. Porque ela é nós com a nossa consciência e ponto final. Não tem quem vai nos defender. Né? A nossa grande defesa lá é o que o Cristo nos aconselhou também na sua mensagem, são as nossas obras. Ele deixou bem claro, a cada um segundo as suas obras. Esse é o nosso grande advogado. O que nós temos para levar nas mãos em questões de obras? O que eu fiz aqui que foi bom? Principalmente em função, em prol dos que necessitam de ajuda. Essa é a nossa defesa lá. Essa é a nossa defesa. Então, não adianta a gente querer contestar, porque a gente contestar, mas você sabia. Eu tenho que ir quando eu falei aquela citação de Emmanuel Vinha de Luz, né, ela nos leva lá no Evangelho, que já nos disse aquilo de uma outra forma, com uma frase só, né, que aqui muito é dado, muito será cobrado. Vão falar para a gente, não tenham dúvida, você era espírita. Vem cá que eu vou te mostrar aqui quantos livros você já leu espírita. A gente pega, depois se vocês pegam que estiver em casa, eu sempre confundo em qual dos dois que está. Eu até olhei isso ontem em casa e acabei esquecendo. Não sei se é Contos e Pontos ou Contos e Apólogos. O título do capítulo chama-se A Ficha. Né? Chama A Ficha, Contos e Apólogos, não é isso? E no outro livro tem um outro capítulo também interessante chamado assim, Belarmino Bicas. Que vai falar sobre isso. Sobre a nossa trajetória aqui, que quando a gente está lá, né, vai te mostrar a ficha lá do que você fez. O Belarmino Bicas mostra para ele toda a trajetória dele espírita. Quantas reuniões, quantas palestras, quantos livros lidos, aquela coisa toda, e por que você fracassou? E isso vai ser trazido para nós, como espírita. Por isso que nós falamos no início, né? Nós temos conhecimento, nós temos até bastante. Está faltando é começar a botar na prática. Gente, mas botar na prática é botar na prática mesmo. Tá? É botar na prática mesmo. E eu sei que é fácil falar aqui, botar na prática. Eu sei que é fácil falar, porque cada um de vocês sabe muito bem o que passa, né? Sabe muito bem a família que tem, as dificuldades que você tem, e como é que você luta para superá-las. Tá certo? Mas trabalhar isso dentro dos ensinamentos do Cristo será muito mais suave para nós. Por isso ele falou para a gente, vinde a mim, não é? Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos aprender com ele, como se comportar, porque com ele o jugo é mais suave, o fardo é mais leve. O que significa isso para nós? A gente vê o problema de uma ótica totalmente diferente. Aí, quando alguém gritar com você, na sua casa, gritar, esbravejar, chutar, você vai... Antigamente, né? O que a gente fazia? Correspondia à gritaria e brigava mesmo. Né? E não queria nem saber, brigava mesmo. Hoje você olha e fala assim, coitado, precisa de prece. Né? Aí você vai, dá as costas, entra no seu quarto lá, pega um fonte viva, vinha de luz, lê um capítulo e faz oração para aquele companheiro, para que ele possa melhorar.
né? Para que o amigo espiritual dele possa interferir lá, o seu junto com o dele, possa ajudar. Hoje a postura nossa é essa. Isso significa que nós aceitamos a questão do fardo leve, o jugo sozinho. O problema suaviza para nós. Não é para ele, porque não tem fardo para carregar. Né? Acho que o fardo dele somos nós, né? As ovelhas que o Pai lhe confiou, que somos nós. É o que ele tem para carregar, para poder a responsabilidade do Cristo. Mas, para nós, se torna mais suave o problema, ou a solução do problema. E, mais importante, a aceitação do problema. Fica mais tranquilo para nós, quando eu começo a tentar resolver os problemas com os conselhos do Cristo e da doutrina espírita, né? Que nos mostra nas várias obras como é que a gente tem que se comportar. Né? Através de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, conselhos ótimos para a gente poder, né, nos posicionar na hora da dificuldade. Então, por isso que ele responde a Levi, né, que ele veio para esses irmãos do sofrimento. O reino veio, o evangelho veio para eles, veio a mensagem naquele momento seria dado a eles para que depois se espalhasse pelo mundo todo. Então, nós ainda somos esses irmãos necessitados, porém agora com um pouco mais de conhecimento, né? De entendimento, que não dá para a gente ficar errando muito, porque não vai ter, como diz assim, não vai ter um perdão, não, né? Vai ter muito perdão, não. Delano, quer citar alguma coisa aí? Não. Quer algum... Gente, vocês falam alguma coisa, tá? Fala alguma coisa, pergunta, comenta. Uma frase que chama muita atenção nesse capítulo é justamente essa colocação de Levi, quando ele coloca: bom, pensei contar com os que governam o mundo. E Jesus dá a resposta: quem governa o mundo é Deus. É Deus. É Deus, né? Então, a gente tem uma ótica, uma visão diferente, né? Completamente baseada em que é ilusória. Claro, com certeza. Moral e espiritual. E essa mudança de postura, ela, ao iniciar dentro de nós, que precisa se exteriorizar, também passa por aí. Claro. Entender que tudo aquilo que está sendo trabalhado na humanidade, não podemos esquecer, está dentro das determinações do alma. Não, com certeza. Porque nós, seres humanos, não temos capacidade para direcionar nada. E o alma nos governa, nos direciona, conforme a questão 4, 5, 9. É claro, então, né? São eles que nos dirigem, né? 4, 5, 9. Os espíritos fluem os espíritos em nossos atos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Mais que marginais, né? São eles que nos dirigem. Não. Quem governa o mundo é Deus. É Deus. Isso é a palavra do Cristo. É uma frase impactante. Claro. Quem governa o mundo é Deus. Porque ele também não podia, naquela época, falar, né? Que tem espírito, né? Tem espírito que coordena. Não era hora de falar de espírito. Né? Como a doutrina espírita trouxe depois de gente, nós vamos ser preparados durante 1.800 anos, né? Até poder falar de espírito conosco, com a humanidade, né? Esperou 1.800 anos para isso, para falar que eles estão aqui ao nosso redor, né? Nos ajudando, nos atrapalhando, depende do meu desejo. Depende do meu desejo. O Paulo de Tarso diz para a gente lá, há uma nuvem de testemunho que... Mas ele já disse isso, né? Há uma nuvem de testemunho que nos acompanha. Agora, o tipo de nuvem que nos acompanha, que ele está se referindo aos espíritos, né? Quem escolhe sou eu. Isso aí, quem escolhe sou eu. Não é assim na nossa vida de encarnado também, não é assim? Não é assim? Quando os filhos da gente vai sair, assim, vai falar, cuidado com aquela frase que toda mãe, nós escutamos, todo pai, cuidado com as companhias. Todos nós escutamos essa frase, né? Cuidado com as companhias. E agora, no Espiritismo, não é diferente, ela é ainda mais importante ainda, né? Cuidado com as companhias espirituais que a gente está trazendo para perto da gente. Porque a física, eu me afasto dela. Né? Eu me afasto. Aconteceu uma coisa que eu não gostei, eu vou embora, não volto, nunca mais, acabou. Nunca mais vou ver ninguém aqui, vou caçar meu rumo e pronto. E o espiritual, que a gente não está vendo? Né? A gente nem sabe quem está conosco de verdade.
Mas a doutrina vai mostrando para nós que depende da gente, do meu comportamento, principalmente do que eu penso, né? As coisas que eu falo, as coisas que eu faço. Aí essa nuvem está comigo. Então, nós temos que entender isso muito bem. E você lembrar essa questão, a questão de Deus, eu me lembro que domingo, lá de onde eu sou, né? Do Abrigo de Jesus, né? Lá na Padre Eustáquio, lá, na reunião nossa mediúnica, eu estava comentando da reunião que eu estava meio triste desde quinta-feira, uma tristeza assim, quinta, sexta, sábado, aquela coisa toda, né, com algumas coisas. Então vem um espírito, como ele vem sempre conversar com a gente, ele se manifesta como criança, ele gosta de apresentar ela como criança, né, chamado Zezinho, e veio falar para a gente, né, não fica assim não, nós estamos passando por um processo mesmo. Tem muitos também espíritos que estão tristes, até por essa reformação, aquela coisa toda, essa reforma e tudo mais. Aí passou um pouco, o espírito voltou e falou para eles assim, através da médium, né, pediu assim, rezem agora para nós, fazendo favor, o Salmo 23 no plural. Ele pediu, mas que a gente não lembrava dele todo no plural, então ele mesmo fez oração pelo plural e nos disse assim, vocês deveriam todas as manhãs rezar o Salmo 23, porque ele é essa garantia para nós, a gente não esquecer de que Deus tem o controle de tudo que nos acontece, que Ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos desampara. Se a gente estiver pelo caminho errado, Ele busca a gente de volta. Só que nós sabemos que essa busca, às vezes, é pelo sofrimento, né? Tem que tomar cuidado, né? Essa busca, muitas vezes, é pela dor. Então, cuidado para entrar no caminho errado, porque o resgate é pelo sofrimento, na maioria das vezes, porque a gente é muito temoso, né? A gente é muito temoso, em vez de consertar logo de cara, né? A gente melhora e volta a fazer besteira de novo. Aí eles vão perdendo. Eu sempre gostei de falar que a misericórdia divina é infinita, tá certo? Mas a paciência divina tem limite, tá? E ela tem limite quando a gente vem numa encarnação expiatória, não é? Quando uma dor muito grande nos visita, é porque a gente nós precisamos de dar um remédio mais amargo para o fulano, que não é assim que é o ditado nosso, que o remédio mais amargo é o melhor, né? Nós temos esse ditado aqui, é uma verdade. E esse é um remédio amargo para muitos de nós, uma encarnação expiatória, ou uma dor que nos acontece aqui, para nos acordar. Então, ele falou isso para a gente, para que a gente possa fazer essa leitura todas as manhãs do Salmo 23, porque ele é para a gente não perder esse contato, esse pensamento de que Deus não nos deixa desamparado para nada, para nada. A gente tem sempre, né, essa certeza que nada vai acontecer sem a permissão divina, e sim os amigos espirituais, que aí são eles que vão nos orientando, nos guiando. É claro que eles respeitam nosso livre-arbítrio, né, de fazer as escolhas, até a escolha quando eu quero fazer ela errada. Mas, gostando ou não gostando, nós já sabemos que depois nós temos que retornar. E aí não tem jeito. E na maioria das vezes, 99% das vezes que a gente retorna essas condições, é pelo sofrimento, que é o que a gente não quer. Então, é o que ele diz a Levi, né, sobre essa questão. Não, quem governa o mundo é Deus. É Deus. Então, não podemos ter mais essa ideia. Mas era daquela época, né? Aquela época era muito acentuado, né, o poder de Roma em cima de todos, né? Era muita opressão, aquela coisa toda. Mas hoje não é diferente, mas não mudou muito, né? Não mudou. Tem os que acham que comandam o mundo, né? Que manda no mundo, que manda nas pessoas que ela... Mas nós sabemos que Deus também não está desatento a nada disso, muito menos Jesus. Mas tudo tem o seu momento e a hora de acontecer. E nós, espíritas, sabemos disso perfeitamente. Que agora é um processo necessário, né? Necessário. Porque fomos nós mesmos que buscamos esse caminho. Então, somos nós que vamos ter que trilhar por ele novamente e consertá-lo. Tá certo? E aqueles que não quiserem consertar e não quiserem trilhar novamente, tem outro lugar para eles fazerem essa nova trajetória, né? Outros lugares, como aconteceu com o pessoal de Capela, né? Com vários outros. Tem para todo mundo evoluir, porque evoluir vai ser uma lei, né? É uma obrigação, é uma lei, goste a gente ou não goste. Então, ele coloca assim, dessa forma. Então, vamos ver lá, nós já estamos finalizando ali, né? Então, ele faz, né? Ele faz aí
o sermão, ele ainda comenta com Levi, né, sobre essa questão, que nós comentamos aqui, questão do mundo, ele comenta com Levi que o reino de Deus não poderia ser para aqueles que operavam pela força. Não pode ser dessa forma. Então, ele até responde a ele, quando ele coloca assim, quando ele continua essa resposta, né, porque ele é maior, então tem um pedaço que ele diz a ele assim, olha, recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretenderes disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus. Eles sabiam só guerrear. Né? Então, não poderia ser trazido dessa forma. Então, ele coloca, olha, cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direito e de importância, a pretexto de lutar em nome do céu, né? Espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra, como a gente às vezes vê acontecendo ainda hoje. Né? Nós não temos uma guerra acontecendo, que não precisaria estar acontecendo, e ainda está, né? Porque são irmãos que querem implantar essas coisas melhores, acham que julgam melhor ao seu modo, e não seguimos os conselhos do Cristo, que é através do amor, do perdão, da tolerância, da compreensão, não, do seu jeito, que é fazer do seu jeito. E do nosso jeito é o que a gente tem visto aí, é o que está acontecendo. Então, por isso, essa importância, né, para a gente. Então, ele coloca, né, e ele coloca aqui uma frase que diz assim, né, ele continua dizendo, olha, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, não é isso? Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Então, os humildes, né, por isso que ele começa lá, né? Bem-aventurados os pobres e os aflitos, não é assim? Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração, porque essa mensagem vai chegar neles. Vai chegar neles, né? Porque nós aqui vamos aceitar essa mensagem. Não quer dizer que nós ainda somos, já somos desse jeito, tá? Mas pelo menos estamos tentando também ser mais brando, né? Mais pacífico, já paramos de brigar, né? Ou pelo menos eu acho que paramos, né? De brigar, cada um de nós aqui, tentando caminhar de uma outra maneira, porque, relembrando, né? É inevitável que a gente retorne ao plano espiritual, isso é inevitável, tá certo? E quando a gente retornar, essa cobrança da consciência também se torna mais inevitável ainda. Então, que a gente possa fazer o melhor que a gente tem para fazer como espírita, não é mesmo? Como espírita cristão, que a gente possa fazer o melhor que tem. Então, quando ele dá toda essa lição a eles, e aí Levi, então ele começa a entender, porque Levi dá uma festa, né, para comemorar tudo isso, e vê esses 3 irmãos que ele no início ele foi ríspido com eles, descendo, abraçados, que ouviram Cristo falar. E aquilo encheu-os de muita felicidade, de muita esperança. E eles vêm na festa de Levi, então Levi vai e abraça Lisandro, que era um deles, não é? E abraça, e ele fica muito feliz com aquilo. E no que ele abraça, o Cristo vê, Jesus vê, e diz ele assim, Levi, meu coração se rejubila hoje comigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então, eu preciso saber me colocar agora no lugar do Levi também. Eu ouço e compreendo a palavra de Deus trazida pelo Cristo. São reflexões íntimas que precisamos fazer. A gente ouve. Agora eu compreendo. Eu estou compreendendo. Porque quando eu falo assim, eu estou compreendendo, quer dizer que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Se você está compreendendo, você não tem desculpa. Ah, não fiz porque eu não compreendi. Aí tudo bem. Não, eu compreendo. Então, quando o Levi faz aqui, ele vai lá e abraça, ele compreendeu a lição. Né? Foi lá, abraçou, entendeu que era daquela forma mesmo, tinha que mudar aquela maneira de pensar, e ele se transformou. Então, tem que acontecer a mesma coisa conosco. Tem que acontecer. Tá? Se nós queremos um retorno nosso mais tranquilo, mais suave, que nós vamos ter que reencarnar, isso é garantido. Pode ser que algum de nós não precise mais, né? Estamos no nível de Bezerra de Menezes, né? Mas se não tiver, nós temos que voltar. Então, se eu quero uma volta melhor, que eu faço melhor agora.
Eu faço melhor agora, porque não nos foi dado como um consolo que o amor cobre a multidão de pecados. Então, vamos colocar isso em prática agora, para a gente poder ter um retorno melhor na próxima vida e poder chegar ao plano espiritual com algum mérito, pelo menos algum mérito, né? Pelo menos algum bônus, hora conquistado aqui na Terra mesmo, né? Para a gente poder ter esse privilégio de poder retornar aqui com o planeta já em um processo melhor e a gente continuar na nossa caminhada um pouco mais tranquilo. É isso mesmo, que o momento de regeneração não quer dizer que ele tem algumas dificuldades ainda, mas não igual às que a gente está tendo agora. É um pouco mais suave. Algumas coisas já não tem nele mais, mas a gente ainda volta para resolver algumas situações, mas de uma maneira bem mais tranquila do que o que a gente está passando por agora. Então, para que a gente consiga obter sucesso agora, é necessário que a gente leia esses 3 capítulos e comece a nos situar lá dentro. O que tem dentro disso aqui? Nós vamos listar um monte de coisa, né, que eu ainda não estou dando conta aqui dentro de mim, de colocar pelo menos um pouco em prática. Às vezes algumas dizem, isso aqui eu sou mais tranquilo com isso, mas isso aqui é a minha grande dificuldade, está aqui. Então, a gente vem na casa espírita, vem na obra espírita e pede ajuda. A casa espírita está aí para isso, para nos ajudar a entender todo esse processo, para nos orientar melhor na nossa caminhada. E aí nós vamos, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Né? E temos que fazer isso mesmo, lembrando lá do conselho, lá do versículo lá de João, né? Que lá em João 16, se eu não me engano, aquele que perseverar até o final, esse sim será salvo. E o final para nós é o final mesmo, é até a gente ser chamado ao plano espiritual de volta. E nós vamos batalhar e lutar até lá. Mesmo que falte as forças físicas lá nos finalmente, nós podemos fazer tudo isso com oração. A oração, o bom pensamento, tudo ainda a nosso favor e a favor daqueles que estão conosco. E aí, se Deus quiser, teremos essa grande oportunidade de melhorarmos pelo menos um pouco, né? E de nos reencontrarmos novamente no planeta Terra, se Deus quiser. Né? Quem sabe na mesma casa espírita, né? Fundando uma mesma casa espírita, e aí reunir todos novamente, né? Com outros nomes, outras lembranças, mas com o mesmo, mas unidos pelo coração, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, gente, muito obrigado a todos vocês pela atenção e desculpe qualquer coisa. É um tema muito interessante, muito bom, temos que ler, né? É um livro muito interessante porque ele traz essas passagens do Cristo ali, nessas lições dele, com ele ao vivo ali, no que aconteceu na época, para a gente poder entender melhor, então não podemos deixar de ler, tá? Então, passo para todos.